sua Bíblia em Apocalipse 6. Possivelmente você vai consultar aí. Alguns textos estão ali na tela, mas é importante para que você acompanhe. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. E olhei diante de mim e estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunha um arco e lhe foi dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cavaleiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. E então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte e Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Oremos, e enquanto fazemos essa oração, Bela, você pode trazer meu óculos que eu deixei naquela última mesinha ali, por favor? Vou pedir, Júnior, faça essa oração, meu irmão. Ore por nós. Obrigado, filho. Pai bendito, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, nos dá capacidade de discernimento, Senhor, para ouvir a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. Unja-nos, Senhor, com um óleo de alegria, Senhor, e de entendimento, Senhor, da grandeza, Senhor, da Tua obra, Senhor, e da revelação que o Senhor tem para cada um de nós. Assim oramos, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o que ouvimos até aqui? Até aqui, o que aprendemos nessas 2 semanas que começamos a estudar Apocalipse? Na primeira semana, aprendemos que o livro de Apocalipse tem um propósito. Um propósito, claro, que é anunciar a segunda vinda do Senhor Jesus. Também aprendemos que o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja. O destinatário do livro de Apocalipse é a igreja do Senhor, somos nós. Também vimos que, na visão de João, ninguém era capaz de abrir o livro. João chora quando ele se dá conta disso. Há um livro, há um trono,
E de repente nós também vimos no livro de Apocalipse que o Senhor Jesus, o Cordeiro que foi morto, é o único digno no céu, na terra, em todo o universo, de abrir o livro que contém a história de toda a humanidade. O livro é sobre a vida como um todo, o que realmente significa a vida. O livro contém o sentido pleno da história do mundo e do universo e a razão pelo qual vivemos. Esse livro que tem o sentido por que nós existimos e por que a história foi conduzida dessa maneira está ali, e nós temos Jesus, o Cordeiro que foi morto, como o único digno. E isso foi nos ensinado com excelência na semana passada. O que nós chegamos agora aqui é que quando esse livro está fechado, e eu preciso explicar isso, era como um rolo nos antigos, nos tempos de João, que tinham selos, esses selos naquele tempo, feito muitas vezes de barro, que fechava e dava como uma validade. Cera também era usada para dizer que aquilo estava lacrado. Somente quem deveria receber essa carta tinha o poder de abrir o selo. Então, esse livro em especial, esse rolo em especial, havia 7 selos. Eu fui fundo e tentar entender por que 7. A gente só entende que tem a ver com o que acompanha todo o livro de Apocalipse. Tem a ideia da perfeição, número 7, e tem a ideia de que seria um livro realmente muito poderoso, ou que somente alguém muito poderoso deveria abrir, porque era como se houvesse confirmações e mais confirmações de que o conteúdo fosse dado somente para o destinatário correto, né? Que ele fosse entregue somente nas mãos daquele que realmente deveria abrir. E nós descobrimos então que o Senhor Jesus é o único que tinha o poder para abrir. Quando se abre os selos, começa a se falar de uma série de calamidades e catástrofes. E por isso talvez o Apocalipse gere tanto medo, porque ao ouvir essas coisas, inquieta o nosso coração e precisamos lembrar de algo desde o início. Quem é que segura esse livro? O Cordeiro que foi morto. E por que isso é tão importante para nós? Porque o que estamos aprendendo nessa noite é que a história não acontece sem direção. Que os acontecimentos desse mundo, as coisas que estão passando, inclusive agora, não são obra do acaso. E quem tem o poder de toda a história na mão, quem realmente tem poder para mudar a história do universo, é aquele que muito nos ama. Vocês podem entender isso? Vocês entendem a grandeza disso? De que quando nós anunciamos que Jesus é o único digno, quando aprendemos isso, e que é Ele que está abrindo o selo, não deveria gerar em nós pavor, porque quem está no controle de tudo é alguém que nos ama. Quem está no controle de tudo é aquele que tem todo o poder, mas entregou a sua vida por amor a nós. E quando pensamos nisso, inquieta um pouco. Porque mesmo sabendo que Ele muito nos ama, os selos se referem basicamente a uma disciplina, a uma maneira de provar, uma maneira de selecionar, uma maneira de peneirar a igreja do Senhor. E aqui dói um pouco ouvir isso. Porque o que a palavra de Deus realmente nos explica sobre essa disciplina na igreja é que o julgamento de Deus, o cuidado de Deus, a administração de Deus começa na casa do Senhor. Um texto muito especial em 1 Pedro, capítulo 4, 17 e 18, que diz assim, olha, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Essa é a palavra que Pedro lança sobre esse texto. Ele fala, olha, o julgamento vai começar na casa de Deus. A limpeza, a arrumação, antes de alcançar aqueles que estão fora, o juízo de Deus, antes de começar a alcançar aqueles que estão fora, começa aqui dentro, sobre aqueles que são seus filhos. Eu tentando explicar mais ou menos isso, eu não sei quantos aqui têm irmãos e já tiveram, às vezes, aquela situação de estar ali brigando com os irmãos e que a mãe chega. E quando a mãe chega, ela chega já gritando e pegando o chinelo e batendo com o cinto
e já falando aqueles montes de palavra. E aí, sabe, lá em casa é Rafael, Gabriel e Raquel. E o Gabriel está aqui, ele sabe o que eu estou falando. Quando a mãe dele está zangada que ela fala El, eu não sei se foi Gabriel, não sei se foi Raquel, não sei se foi Rafael. Todo mundo já se posiciona porque ali vem o tormento e ela está ali, está gritando e está colocando e está disciplinando. E eu lembro quando minha mãe me pegava, me batia, era um negócio assim, ela vinha e... Quantos aqui apanharam de verdade? Levanta a mãozinha aí. Tem um bocadinho. Quantos aqui amam com toda a paixão a sua mãe, que te bateu com força? E por que isso? Porque nós sabemos que aquela disciplina, que aquela chinelada, que aquela surra, que aquele... é uma obra de um amor muito grande. De alguém que realmente se importa conosco. O que o Senhor está falando é que vai começar pela casa, antes de ir afora. E isso para nós é muito importante entender, porque nos 4 primeiros selos, nós vamos encontrar uma das figuras mais conhecidas do livro da Revelação. Uma das figuras que é usada em filmes, que é usado como ilustração, que é usado em muitos outros contextos, muitas vezes de forma equivocada, para expressar tragédia, juízo, quando falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E alguns sentem até medo só de falar disso. E esses 4 cavaleiros nós vamos aprender hoje que tem a ver sobre expansão, guerra, fome e morte. E eu quero ler com vocês agora um texto de Mateus, que é quando Jesus, muitos anos antes de Apocalipse ser escrito, muitos anos antes de Jesus estar falando o Apocalipse para João, ele anunciou um sermão profético, onde ele anuncia justamente essa ordem temática que está nos selos que nós vamos ver. A gente vai passar por cada selo, explicá-lo brevemente cada um dos selos, mas Jesus já anunciou isso muito tempo antes. E isso dá um certo conforto e um entendimento de que, se você ler Marcos 13, se você ler Mateus 24, se você ler Lucas 21, e se você ler Apocalipse 6, você consegue ver os mesmos elementos que estavam presentes na fala de Jesus, que estão presentes na revelação de João. Mais que isso, João está falando de coisas que Zacarias viu muitos séculos antes, que teve uma visão, e agora João está tendo a mesma visão de Zacarias, está vendo também esses cavalos que trazem juízo. É impressionante como a Bíblia, ela se completa, ela se reafirma, ela se coloca toda de uma forma harmônica para revelar um propósito. E o propósito, como eu disse hoje, é anunciar esse juízo de Deus ao mundo, começando pela casa do Senhor, pela sua igreja. E assim diz o texto de Mateus, quando Jesus fala sobre o fim dos tempos. Cuidado. Esse texto tem aí isso. Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes, terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Guarde na sua memória essa palavra de Jesus, e agora nós vamos entrar nos selos e tentar entender o que cada um deles significa e o que é a mensagem para nossas vidas e para a vida da igreja. O primeiro selo vai falar do cavalo branco, que foi-lhe dado uma coroa, que tem um arco em sua mão e cavalga, como diz a versão que lemos, como um vencedor determinado a vencer. E vou dizer algo para vocês. Aqui foi o ponto em que detive muitas horas do meu dia e fez muitas pessoas ao meu redor de ter muitas horas do dia e muitos debates, e debates acirrados sobre o que isso significa para nós. Na verdade, esse tema do cavalo branco divide teólogos em todo o mundo. Pessoas que eu respeito muito têm visões muito diferentes dele. E eu vou contar uma coisa para vocês, numa conversa, como eu disse, num debate, como eu disse, debate mesmo, meus irmãos.
o Júnior tentando me convencer de uma coisa, eu tentando convencer ele de outra, e a gente ia, voltava, e cada hora um vinha com um argumento diferente. E de repente Deus deu uma ministração nova. E eu vou dizer por que nova. O que nós vamos compartilhar agora aqui, o que eu vou compartilhar agora aqui, não vi em nenhum livro, não vi nenhum outro teólogo falando da maneira que nós vamos falar. Mas me fez todo sentido, e eu creio que aqui está algo novo da parte de Deus para as nossas vidas, para a vida da igreja. E eu falo isso com muita humildade, tendo em memória esse texto de Deuteronômio 29. Eu vou ler ele justamente para que fique claro ao seu coração algo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas a revelada pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. O que isto significa? Que tem coisas que, por mais que a gente busque, estão ocultas a Deus. E aquilo que está revelado pertence a nós. E o que está revelado, dentro de muitas visões, como eu disse, muita discussão, o que se trata esse cavaleiro branco é sobre a expansão. Uma expansão territorial. O que é o termo usado aqui é diferente do que é simplesmente a palavra vencedor. É um cavaleiro que sai conquistando e determinado a conquistar. A palavra, a variação do grego ali, da palavra vitória, nesse caso tem a ver com conquista. Inclusive, na versão em inglês traz essa expressão, conquistando, um conquistador que sai a conquistar. Em espanhol também, nós temos a versão que vai dizer exatamente isso, um conquistador que sai a conquistar. E por que eu digo que é sobre expansão? Porque nós vimos o Senhor Jesus falar duas coisas. O evangelho será pregado em todo o mundo e que haverá falsos cristos, haverá o anticristo, haverá falsos profetas. Sabe, quando eu digo que é expansão, é porque a expansão ela vai em muitos sentidos. É a expansão do evangelho, sabe, que está sendo pregado em todos os lugares, em diferentes línguas, de muitas maneiras. E ao mesmo tempo nós vemos a expansão do mal, conquistando mais e mais corações. Sabe, algumas pessoas me perguntam assim, pastor, o Brasil cresceu o número de evangélicos, mas a gente continua vendo tráfico, continua vendo roubo, continua vendo maldade. Como isso é possível? Aliás, como é possível que a igreja continua crescendo em muitas partes e o mal continua operando cada vez pior? Sabe por quê, meus irmãos? Isso é palavra de Deus. Essa expansão, ela vai em dois lados ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que as pessoas estão recebendo o selo do Cordeiro nas suas testas, como vai dizer ali no capítulo 7, do outro lado, Satanás está marcando com a marca da besta todos aqueles que são iníquos. Ao mesmo tempo que o evangelho avança, salvando pessoas, transformando corações, a velha serpente faz tudo, de tudo, para enganar as pessoas e conduzi-las à destruição. Ao mesmo tempo que nós somos capazes, sabe, de ver coisas maravilhosas acontecendo, como a que acabamos de fazer, de se lançar a abençoar uma comunidade distante. Ao mesmo tempo, nós vemos prostituição, drogas, mentira, roubo. Sabe, meus irmãos, Satanás sempre tenta imitar e confundir os filhos de Deus com outro evangelho. A verdade, o Apocalipse todo é assim. O Apocalipse todo nós vemos as obras de Jesus, poderosas e eternas, e as mentiras de Satanás tentando confundir a igreja. Sabe, Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a igreja sua noiva, e aí Satanás tem a besta, o anticristo, o dragão, a prostituta. Ele sempre tenta fazer um paralelo para de alguma maneira nos enganar, para de alguma maneira nos confundir. Só que eu quero que escutem bem. Outro evangelho não é evangelho. Sabe? Escute isso, meus irmãos, que isso faça sentido ao seu coração. Jesus deixa os homens livres em seus próprios desejos. E aí a gente vê todo tipo de coisa terrível acontecendo no mundo e dentro da igreja. Como, por exemplo, o liberalismo, que diz que a Bíblia precisa ser relida, que a Bíblia já não tem mais o mesmo valor para as nossas vidas, e tem muita gente pregando isso. A gente vê nos nossos dias a ideologia de gênero, tentando perverter aquilo que Deus criou e colocar uma ordem que não existe. A gente vê, sabe, práticas religiosas inúteis,
Pessoas que fazem coisas absurdas, consagrar vassoura para poder varrer e expulsar demônios com a vassoura ungida, enquanto o mundo zomba e ri dessas coisas. Mentiras, corrupção, prostituição. Sabe, como outros exemplos, o crescimento do amor, o crescimento da maldade, a expansão do reino do amor e o projeto globalista de poder. E quando a gente fala de globalismo, meus irmãos, não é coisa de maluco, não. É real. Está passando agora. Sabe, o Cordeiro de Deus usa tudo isso para julgar o mundo. E como eu disse, a disciplina começa dentro da casa do Senhor. Sabe, porque a expansão desses dois poderes é impossível que se mantenha a paz. É impossível que você continue proclamando o Evangelho de Jesus. E que existe uma verdade, Deus criou o homem e mulher. Que Deus criou o casamento para ser santo. Que Deus nos mandou a amar ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor disse que é melhor dar do que receber. Todas as boas promessas de Deus. E a gente olha para um mundo que diz que não. Você tem que falar todes, você tem que aceitar que amor é amor, não importa se ele conflita com o verdadeiro amor que é a palavra de Deus. Com o egoísmo, com a mentira. Não é possível que sigam juntos. Surge uma guerra. E aí vem o segundo cavaleiro. Quando o segundo selo é aberto, vem um cavalo vermelho com o poder de tirar a paz e fazer com que os homens se matem uns aos outros, e foi dada uma grande espada. O cavaleiro vermelho significa sangue, violência, perseguição. O segundo cavaleiro é implacável. Ele vem disseminando a ira, o ódio, as divisões, a alegria de ver outro morrendo. Eu sigo André Lade, que é um comentarista que fala muito sobre Israel, e ele postou essa semana um vídeo que me chamou muita atenção. 2 jovens falando assim, não, eu quero matar judeus. E ele fala assim, mas você realmente quer matar? Eu quero. Mas qual é o seu objetivo de vida? Eu quero morrer matando judeus. Ódio. Ódio nos corações. Sabe, Jesus diz, olha, quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerra, saibam, ainda não é o fim. Mas, de fato, esse mundo que range os dentes, esse mundo de mal, está chegando diante de nós. Agora há uma moda que se chama Rage Rooms. Rage Rooms, eu não sei se a pronúncia correta é essa, que é a sala da raiva. Não sei se vocês já viram isso. Você vai para um lugar, você coloca um óculos, uma roupa especial e te dão um taco de beisebol na mão, te dão uma marreta na mão, e lá tem televisão, lá tem coisas de vidro, lá tem uma série de coisas. E o objetivo é você dispensar a sua ira quebrando coisas. E as pessoas pagam por isso. E entram lá e quebram, e destroem, e tem aquele prazer, talvez que alguns tenham vontade, de catar um taco e quebrar uma televisão quantas vezes quiser, e se satisfazem, liberando e lançando fora toda a sua ira, toda a sua raiva. E talvez tenha algumas pessoas assim, poxa, isso deve ser legal. Pode até parecer bom. Mas é o reflexo desse mundo. Um mundo cheio de raiva, cheio de ira dentro de si. O cavalo vermelho tem dominado esse mundo com atos de maldade, com dentes rangendo. Sabe, pode até parecer bom colocar para fora a sua ira, mas a verdade é que no meio das nossas brigas falamos coisas que nos enchem de alegria. Eu venci essa batalha. Colocamos para fora a nossa raiva, o nosso rancor e conseguimos ofender as pessoas. E tudo isso é fruto da obra desse cavalo vermelho. Mas aqueles que são do Senhor sentem um amargo na boca depois, porque nós não fomos criados para isso. Sabemos que é errado. E esse cavalo que produz guerras em todo lado vem seguido de um próximo cavalo, o terceiro selo, o cavalo preto, que tem uma balança na mão. A versão que nós lemos disse 1 quilo de trigo, mas possivelmente seria como meio quilo de trigo por um denário. Um denário é um dia de trabalho. Quanto que é um dia de trabalho? $150. Vamos pensar assim, essa média. Você com $150 seria capaz de comprar o almoço só para você. Apenas uma refeição. Apenas um almoço.
Se você quer comprar para toda a família, para filhos, para 3 pessoas, você compra cevada, que era uma espécie de grão inferior. E aí, com um grão inferior, você consegue alimentar ou ter 3 refeições. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele diz assim, olha, não danifique o azeite e o trigo. E o que isso significa, meus irmãos? É mais ou menos assim. As pessoas terão falta daquilo que é importante e abundância do que não é necessário. Escute bem o que isso significa. Se por um lado, o alimento diário, a comida, vai faltar na mesa de muitos e vão haver pobres e necessitados, a gente vai ver ainda ricos tendo abundância e desfrutando de coisas que são desnecessárias. Escute isso, meus irmãos. Eu anotei isso e eu quero ler para que vocês não percam. A expectativa de vida das pessoas no Ocidente cresceu na mesma proporção em que a razão de viver diminuiu. As pessoas vivem mais, mas sem propósito. Famílias menores, homossexualidade, pais de pet, como tem muitos, sem contato com seus vizinhos, sem amigos, sem Cristo, sem propósito. Existem apenas por uma razão econômica, são números. Não passam de números em planilhas financeiras. Sabe, não tem nada do que realmente precisa. Não é só a fome de comida, como muitos lugares do mundo já enfrentam, mas é a fome de razão de viver. Há uma abundância de entretenimento, uma luxúria de uma vida que não necessita. Há coisas que não são importantes, que tomam conta do coração, mas o que realmente tem valor se perdeu. Jovens não querem mais casar-se, não querem constituir famílias. E os que casam não querem mais ter filhos. E as pessoas vão vivendo egoístamente, vivendo só para si. O Covid-19 mostrou muito bem isso. De um lado, pessoas passando fome, hospitais cheios. Do outro lado, ricos indo para ilhas desertas para se livrar da enfermidade. E quando a fome vem, ela desperta o que é pior das pessoas. Possivelmente você deve ter visto aquele filme lá, Jogos Vorazes, eu acho que é o nome em português, Jogos de Fome. Eu vi um filme no Netflix que chama-se O Poço. Não sei quem viu esse filme. Eu vou contar rapidamente, se você não viu, eu vou estragar o filme para você. Eles colocam um poço com vários andares, eles colocam comida suficiente para alimentar todas as pessoas. E aí essa mesa de comida ela vai baixando. Se todo mundo pegasse só a comida do dia, lá no final, todos teriam fome, todos teriam comida, né? E depois que desce alguns poucos andares, já não sobra nada. Os últimos morrem de fome. Os últimos se matam e comem uns aos outros. Alguns chegam ao absurdo de defecar na mesa para que os que cheguem embaixo possam pegar a comida em meio a fezes. O que há de pior, o que há de mais triste, mais miserável do ser humano vem afora? Quando vem a fome. E esse não é o último dos cavalos, porque ele vem o próximo. E o 4º selo revela, então, o cavalo amarelo. Na verdade, não seria amarelo a tradução correta. Seria algo esverdeado, pálido. Você já foi num velório? Já viu uma pessoa morta num caixão? Que a sua cor perde o brilho? Que a pessoa ela perde a cor de pele? É um esverdeado. É essa cor que está falando. Esse cavalo chama-se Morte. E ele é seguido do inferno. Esse cavalo tem poder para matar 1/4 da terra pela espada, pela fome, por pragas. E esse cavalo, sabe, meus irmãos, que é a morte, cor de pus, esverdeado, sem vida. É o exemplo de um mundo de um grande contraste. Nós estamos num tempo em que a ciência avançou em todos os níveis. Temos hospitais em todos os lugares abertos. Estamos num tempo em que nenhum outro momento da humanidade houve-se tantos avanços médicos. Mas a morte não foi vencida. A morte continua aí, porque só existe uma única maneira de vencer a morte. E a única maneira de vencer a morte é entregando a nossa vida daquele que morreu por nós.
A morte do cavalo amarelo traz tragédias, traz destruição, sabe? Ele tem a oportunidade, depois de que todos os outros cavalos passaram, de ceifar muitas vidas. E isso apavora. Mas ainda não é o fim. E chega-se então o quinto selo. E eu quero que você escute bem o quinto selo. Quando o quinto selo é aberto, a Bíblia diz assim, ó: a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E aí esse grupo de pessoas clama em alta voz: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? É o clamor da igreja que está dizendo: Senhor, estamos sendo perseguidos, humilhados, mortos. Até quando, Senhor? Até quando o sofrimento dos teus santos? Até quando vamos continuar padecendo e sendo humilhados? Até quando, Senhor? O Senhor Jesus já tinha dito que nós seríamos julgados, processados. Na verdade, nenhum de nós quer viver esse tempo. Nenhum de nós quer viver esse tempo de morrer por causa do Evangelho, mas deixa eu te falar uma coisa: esse tempo já chegou. Esse tempo nunca acabou. Desde que o Senhor Jesus veio, desde que o Senhor Jesus morreu na cruz, desde que o Senhor Jesus ressuscitou, desde que a igreja do Senhor se existe, desde os primeiros momentos da igreja de Cristo, homens e mulheres morrem por causa da sua fé. Mas sabe por que não nos importamos? Porque está longe de nós. Porque não está passando conosco. Ao final, nós temos aqui todo esse lugar tão gostoso. Vamos comer daqui a pouco, ouvimos boa música, estamos todos bem arrumados. Não precisamos nos esconder mais em catatumbas. Não precisamos mais fugir e se esconder. Sabe, meus irmãos? Essa palavra é para mim e para você, é uma palavra de disciplina. O Senhor está dizendo para a minha vida, para a sua vida: não se acomode com a vida boa, porque servir ao Senhor é negar o mundo. Servir ao Senhor é colocar um alvo no meio do seu peito, a qual Satanás, de todas as maneiras, vai tentar fazer de tudo para destruir a sua vida, a sua família, a sua relação com seus amigos, a sua fé. E é por isso que aquele grupo está clamando: Senhor, até quando? Até quando, Pai? Põe um fim na nossa dor. A resposta do Senhor Jesus não poderia ser mais difícil de ouvir. Ele diz: esperem. Ainda precisa outros morrerem por amor ao meu nome. E aqui tem uma promessa gostosa para a igreja. Ele diz assim: olha, foi dado a eles roupas brancas para que descansassem. Está fazendo um prelúdio do que acontece no capítulo 14, verso 13, que diz: bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos, mas as suas obras se seguem. Há um descanso para o coração daqueles que servem ao Senhor, mas o julgamento de Deus ainda não terminou. Então se abre o sexto selo. E com o sexto selo, meus irmãos, há um grande terremoto. Os poderes da terra são abalados. São estremecidos os alicerces da terra, o sol fica escuro, a lua como sangue, as estrelas caem. Agora vemos um choque de todos os eventos cósmicos e tudo parece desmoronar. E nesse momento em que tudo está desmoronando, a gente olha o versículo 15 e 16. Se puder colocar na tela também. Eu vou ler novamente o versículo 15 e 16 do capítulo 6, que diz assim: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre rochas nas montanhas, e gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós. Esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Eu vou ler o verso 17 também. Pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Quem poderá suportar? Escute o que eu vou perguntar para você agora, e essa resposta é muito importante. No dia da ira do Senhor, diante de tanta calamidade, quem poderá suportar? Quem poderá te ajudar? Os poderosos? Os ricos? Os influencers?
Os famosos, todos esses estão desesperados, se escondendo nas montanhas, e tremendo, e chorando, e sem saber o que fazer, dizendo que essas montanhas caiam sobre nós, porque nós não somos capazes de suportar a ira do Cordeiro. Quem é que pode se levantar diante de tantas tragédias, diante de tantas catástrofes? Quem poderá se levantar? Quem poderá suportar? Não te apavora o coração? Não te inquieta a alma? Ouvir essas coisas não te provoca medo? Quem poderá suportar, meus irmãos? A Bíblia responde. A palavra do Senhor responde justamente nos próximos versículos. Ele diz que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem um livro na mão, que tem todo o poder do universo, dá uma ordem: não destrua tudo, até que todos os filhos sejam selados. E sabe, meus irmãos, aqui tem uma palavra muito especial. Eu me perdi um pouco nas folhas, mas tudo bem. Há uma palavra muito especial no início do capítulo 7. Ele começa a falar, ele começa a dizer às nossas vidas assim, o Senhor dizendo: olha, não destrua tudo até que todos sejam selados. E aí, se você olhar no capítulo 7, olha o capítulo 7 comigo agora. Os primeiros versículos do capítulo 7 diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Eu vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele bradou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa de todos os servos de Deus. Quem poderá suportar tanta tragédia, tanta calúnia, tantas catástrofes? Nós poderemos. Nós que temos o Santo Espírito de Deus, nós poderemos. Sabe quem poderá suportar? Aqueles que foram selados com o sangue de Jesus, aqueles que receberam o dom, o penhor do Santo Espírito de Deus. Nós poderemos. Não somente poderemos, nós devemos suportar. Olha o que diz os versos 7, capítulo 7, 9 a 12. Esse sim eu coloquei na tela, acredito eu. Diz assim, o versículo 9. Depois disso eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao Cordeiro de Deus, que se assenta no trono. E todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e 4 seres viventes, eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoravam, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Eu estou chegando ao fim, meus irmãos, mas respondam uma pergunta: quem é que pode cantar no meio de uma tribulação? Quem é que pode cantar quando a sua vida está em perigo? Quem é que pode cantar quando a sua liberdade foi tirada? Quem consegue erguer a voz quando o seu corpo está em meio a dores? Quem é que pode cantar quando parece que todo mundo está caindo sobre a nossa cabeça? Meus irmãos, só quem pode cantar em um momento de dor como esse são aqueles que são selados pelo Santo Espírito de Deus. É somente quem é da igreja do Senhor pode fazer isso. E, meus irmãos, aqui é uma esperança para nós. O mundo inteiro está caindo, mas a igreja está confiante. O mundo inteiro está desabando, mas a igreja está cantando. Só quem confia que Deus trará justiça a esse mundo perdido pode cantar no meio de tudo isso. Então a pergunta é: quem poderá suportar?
Quem poderá suportar? Somente nós, que somos movidos pela força do Santo Espírito. Enquanto o mundo está desesperado, angustiado com o que está por passar, ricos e poderosos, pobres e miseráveis, todos os que rejeitaram o Senhor, buscando a morte, a igreja canta. Ah, meus irmãos, a igreja canta. A igreja está celebrando. Sabe por que a igreja está celebrando? Porque o Senhor do universo, escute essa palavra para o meu coração e para o seu coração, meus irmãos, o Senhor Jesus, que tem todo o controle e poder nas suas mãos, está dizendo à igreja: a minha vida é sua, levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, minha amada igreja, e cante. Não tenha medo. Se tuas forças te faltem, cante. Se a depressão tem tocado a tua porta, cante. Se a enfermidade tem tirado a tua alegria, cante. Se a perseguição vier, cante. Se o mundo cair ao seu redor, cante. E qual é o canto que devemos cantar, Senhor? Por favor, Adilson, coloca o verso 10. O canto que devemos cantar é esse. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Esse é o canto que estará presente em nossa boca. Reconhecer que nós chegamos até aqui foi porque o Senhor nos amou. É a salvação que pertence a Ele e nos deu gratuitamente. O juízo de Deus não deve nos apavorar, meus irmãos. Desde o início eu tenho dito que o Apocalipse não é uma carta para gerar medo, mas uma carta para gerar esperança de que um dia viveremos eternamente com aquele que muito nos amou. O que o Senhor Jesus está dizendo ao meu coração, ao seu coração, é que Ele nos ama e a salvação pertence a Ele. Não é pelo que nós fazemos. Nós não somos os melhores pais, nem de longe os melhores filhos. Não somos bons esposos, boas esposas. Não somos os melhores crentes. Eu não sou nem de longe o melhor pastor. Não sou nem a sombra do homem que eu gostaria de ser. Mas eu sou, meus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é, meu irmão, minha irmã. Alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não é pelo que você pode fazer, mas porque a salvação pertence ao Senhor, Ele entregou a você. A salvação que pertence ao Senhor, Ele morreu na cruz para entregar a você, para lavar você de todos os pecados. Então você que reconheceu Jesus na sua vida, você que é lavado e remido pelo sangue de Cristo, abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Abra sua boca e declare: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Abra sua boca e cante: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Abra sua boca e declare: eu não viverei por olhos, eu não viverei, pelos medos, ansiedades, eu viverei por fé, porque é certo que o Deus que me ama tem todo o universo em suas mãos. Tem todo o poder em suas mãos. E Ele cuida de ti. O último selo é aberto. E cerca de meia hora há um silêncio no céu. Isso está no capítulo 8. Abacuque diz: o Senhor, porém, está em teu santo templo, e diante dele fica em silêncio toda a terra. O profeta Sofonias vai dizer: cale-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. Pois o dia do Senhor está próximo. Não há palavras. Não há declarações. Quando o sétimo selo for aberto, as 7 trombetas estão por vir. Isso é para a próxima semana. O que resta a nós é uma palavra de confiança.
A disciplina e o juízo de Deus vai passar sobre a igreja. O mundo vai estar chorando e tremendo. Nós estaremos cantando. A salvação pertence ao Cordeiro, ao Santo de Israel. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E te encher dessa mesma fé e esperança. No nome santo e precioso de Jesus, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Pai. Como cantar, Senhor, quando nos faltam forças? Senhor, como cantar quando a resposta que tanto espero, Deus, demora dias, anos? Como cantar, Senhor, quando o resultado médico diz que a minha vida está se acabando? Como cantar, Senhor, quando eu vejo o meu casamento ruindo? Como cantar, Senhor, quando eu vejo a minha vida financeira ruindo? E como cantar, Senhor, quando eu vejo os poderes desse mundo injusto criando divisões, guerras e mortes? Como cantar, Senhor? Como cantar, Senhor, tamanha tragédia cercando o mundo? Quando cantar, Senhor, quando o que vimos esses dias, ó Pai, vidas ceifadas pelas catástrofes naturais, pela guerra? Como cantar, Senhor? Eu clamo a Ti, Senhor, nesta noite, que o Teu Santo Espírito mova o nosso coração com um cântico, com a resposta dessa pergunta. Em declarar que a salvação vem do Cordeiro e reconhecer que mesmo que venham os ventos, a tempestade, mesmo que os rios subam, a nossa casa está firmada sobre a rocha. E nós não seremos destruídos. E nós não seremos abalados. É a Tua promessa, Senhor, que diante da perseguição, o Senhor colocará palavras em nossa boca. É a Tua promessa, Senhor, que mesmo que os rios se levantem, mesmo que passemos pelo fogo, a Tua presença será constante com a nossa vida. É a Tua promessa, Senhor, que ouvimos nessa noite, de que estaremos diante do Teu trono de glória, cantando e louvando o Teu nome. É certo que o Senhor vem, ó Deus. É certo que o Senhor arrebatará a Tua igreja. É certo, ó Deus, que um dia reinaremos com Cristo Jesus. É certo, ó Deus, que esses dias chegarão, mas, ó Pai, dá-nos força para viver o tempo que se chama hoje. Dá-nos força, ó Deus, de sermos, ó Pai, a Tua igreja gloriosa. Dá-nos força, ó Deus, de quando passarmos pela disciplina, quando passarmos pela aprovação, sermos aprovados. E que a nossa vida seja um exemplo de louvor, de confiança e de esperança naquele que vive e reina para todo sempre. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. Que a Tua igreja possa se levantar, possa ouvir a Tua voz, ó Deus, esse chamado: levanta-te e canta. Que em todo o tempo venhamos dar graças e louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa os Teus filhos. Ergue os nossos corações com força e esperança. É o que te pedimos essa noite. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Você conhece essa canção? Vamos colocar de pé, só essa parte. Imagine aquele dia glorioso, de estar na presença do Senhor e poder cantar, sabe, de ter essa visão plena da graça de Deus, de não mais sentir dores nem medo, onde a morte já não existe, onde a nossa esperança será concretizada quando aquelas pessoas que amamos, que já passaram, já morreram, a reencontraremos para juntos vivermos eternamente. Meu irmão, minha irmã, pense em que dia glorioso será quando pudermos ver Deus face a face. É por isso que o Senhor está dizendo: igreja, levanta-te e canta. Louvemos ao Senhor. Seja
O amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, a consolação e a alegria do Santo Espírito de Deus enche a tua vida dessa esperança. Enche a sua boca com um novo cântico. Enche a sua vida de muitas alegrias e esperanças. Porque é certo, nosso Senhor virá e com Ele reinaremos eternamente. Não tenha medo, não tenha medo. Você é uma criança, você é um filho amado de Deus. Vá em paz, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.